Então, uma ótima noite a todos, gratidão pela companhia, grato àqueles que nos acompanham também, aos nossos mentores, aos amigos queridos que sempre marcam sua presença aqui entre nós, nos intuindo, nos orientando, e que possamos fazer desse estudo de hoje um aprimoramento da nossa capacidade de entendimento, compreensão das leis da vida e também das lições que temos todos a aprender ainda nesse momento. E principalmente gratos também ao nosso querido mestre, em nome de quem nos reunimos e que certamente se faz presente entre nós através da sua poderosa conexão de amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoa-nos por nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos lá, quem mais chegou aí? Vanessa, Salata, Patrícia. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo jóia e vocês? Tá bem, graças a Deus. Olá, Patrícia. Olha a Zezé aí chegando também. Tadadã. Bom, a Marina ainda não chegou, ela deve estar a caminho. Então, como havíamos comentado na semana passada, a gente se estendeu muito na leitura do A Luz o Libertará, e para não começar um capítulo e deixar bem no comecinho do segundo livro, do Encontro com o Pai João, e aproveitando para dar um suporte para a Melissa também, que ela está quase sem voz, está quase afônica, né? Essa virada de tempo também não ajudou muito, não, né? Normal. Ela tem... Talvez por isso ela tenha se formado em fono, né? Uma fragilidade do aparelho fonador. Isso é comum acontecer. Então, nós vamos começar a leitura do capítulo 7, que é a página 119, Lu, que tem como título Separação e Cordões Energéticos. É um tema muito, muito, muito interessante. Antes de abordá-lo, só vou fazer um refresh aqui para a nossa rememoração. Do A Luz o Libertará, até agora, nós já estudamos a lei da divina unidade, a lei da vibração, a lei da ação, a lei da correspondência, a lei da causa e efeito, a lei da compensação e a lei da atração. Todos essas leis, elas vão se fechar agora. Casa aqui. São 3 casas. Deixa eu fechar aqui para não interromper. Tem um outro link aqui aberto, eu vou fechá-lo agora. Essa lei da perpétua transmutação de energia que nós vamos deixar para começar a estudá-la na próxima semana, tá? É um texto bastante interessante também, onde El Moria vai fazer algumas revelações interessantes sobre encarnações anteriores dele. Mas voltemos ao Pai João. Nós temos acompanhado nesse livro o caso de um personagem, da Sabrina, que passava por grandes transtornos, né? Ela vinha sofrendo uma obsessão feroz, passava por situações que a levavam quase que ao suicídio, quando finalmente ela foi amparada, graças à intervenção de seu pai, desencarnado, e toda a equipe do grupo espírita no qual ele atua, com membros de uma outra casa de encarnados, com médios de efeitos físicos excepcionais e que possibilitaram um socorro imediato e emergencial a ela, para tirá-la daquela vibração em que ela se encontrava e permitir que ela tomasse a iniciativa de buscar ajuda no centro que a mãe dela frequentava. A partir daí, ela começou a receber
inúmeras informações, orientações, tratamentos e passou a fazer terapia com uma psicóloga que também era membro dessa casa espírita. E a partir daí ela começou a ter compreensão de uma série de situações que vinham ocorrendo e que, no caso dela, não havia nenhum obsessor externo, nenhum espírito a estava influenciando. Ela mesma, por conta de decisões de vida errôneas que ela havia tomado, que inclusive a levaram a se casar com uma pessoa que não tinha nada a ver com a programação encarnatória dela, levou uma vida terrível com essa pessoa, se desentendiam profundamente, tiveram filhos, e o desentendimento chegou a um tal ponto que a colocou naquele estado. O marido alcoólatra, agressivo, violento, até então ainda só nas palavras, encostado, não tomava iniciativa para nada, faltava de tudo em casa, ela dependia da ajuda da mãe para poder manter pelo menos as contas mais urgentes em dia, etc, etc. A partir do tratamento, ela começou também a participar como voluntária de várias atividades na casa espírita, não faltou a mais nenhum encontro, nenhuma reunião, e a disposição para a mudança que ela promoveu a qualificou para receber um apoio mais intenso. Ela passou por aquele tratamento com a avó Catarina, através de uma médium do centro também, que removeu grande parte daquela carga de energias negativas que estavam acopladas ao seu perispírito e que traziam um enorme desconforto, um mal-estar terrível, e também começou a despertar a sua consciência para o fato de que ela estava sendo conivente, por omissão, com uma situação que tinha que, de alguma forma, ser resolvida, o casamento dela. E está em curso esse processo, e agora, nesse capítulo, o Pai João vai começar a explicar qual vai ser o tratamento ao qual ela vai ser submetida. O texto de apoio vem do Livro dos Espíritos, na questão 388, e diz o seguinte: os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso não serão efeito de uma certa relação de simpatia? Entre os seres pensantes, há ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Olha que profundo isso, em uma frase curta, como eles esclarecem aquilo que a gente vem estudando em todas essas leis no outro livro. A lei da atração, a lei de causa e efeito, a lei da compensação, estão todas contidas aqui. Ou seja, aquilo que nós projetamos, principalmente através dos nossos sentimentos, no caso dela, da paixão, porque ela se apaixonou por uma pessoa que ela nunca amou. Foi apenas uma questão puramente física e também resultado do seu estado emocional de querer se desvencilhar da família, de querer fazer o que as outras amigas faziam. Ela queria casar para ter uma vida diferente da que ela vinha tendo até então. E encontrou um cara, achou ele bonito, interessante, estava num momento com a libido lá em cima e acabou se casando. Olá. Olá, Azul. Boa noite, querida. Boa noite, tudo bem? Eu perdi o negócio aqui para pôr som. Tranquilo. Vamos lá, então. A partir daí, a vida dela tomou um rumo totalmente diferente daquilo que deveria ter sido, pelas escolhas erradas que ela fez, motivadas por sentimentos descompensados e por ação de emoções de momento. Tá? Agora, vamos começar.
Passaram-se alguns meses do início do tratamento terapêutico e espiritual da jovem Sabrina. Ela abraçou com responsabilidade sua permanência nos tratamentos espirituais e na terapia com a doutora Sandra. A cada dia ela conquistava mais equilíbrio, coragem e disposição de mudança. Sua mente já se encontrava mais leve, a sobrecarga havia diminuído acentuadamente e seus sonhos estavam em franca recuperação perante as oportunidades da vida. Entretanto, como era de se esperar, a situação no casamento piorou. O marido respondia com agressividade à mudança da esposa. O clima do lar permanecia pesado e Sabrina, mais sensível, sofria os choques desse ambiente contaminado, não sabendo mais como proceder. Todas as tentativas de auxiliá-lo ou de manter algum diálogo foram infrutíferas, até que um episódio marcou uma nova etapa. Então ela também, óbvio, assim como o grupo espiritual, procuravam de alguma forma influenciar o marido dela, tentar ajudá-lo, mas ele não estava naquela vibração, ele não queria ser ajudado e estava se sentindo incomodado porque ele perdeu totalmente o controle que ele tinha sobre a esposa. Em um dos muitos momentos de conflito, o marido, sem estar alcoolizado, ou seja, ele estava sóbrio, agrediu-a fisicamente. Então ele não tinha nenhuma justificativa, mesmo que não fosse razoável, mas uma pessoa alcoolizada às vezes faz coisas que não gostaria de ter feito. No caso aqui, não, ele estava sóbrio. Um talho no rosto e mais alguns hematomas decorrentes do espancamento ficaram em seus braços e costas, ou seja, ele deu uma surra nela. Foi o bastante para que ela reunisse algumas peças de roupa, sua e dos filhos, e mudasse para a casa de Dona Mariana, sua mãe. Houve queixa na delegacia e o clima ferveu. Depois de 2 dias na casa de sua mãe, na noite que antecedia a reunião de tratamento, Humberto, seu pai, tomou medidas definitivas para a situação da filha. Levada em desdobramento do corpo durante o sono, naquela madrugada, travou-se o diálogo entre pai e filha. Filha querida, Deus lhe proteja. Paizinho, me abrace, e correu como uma criança para os braços de Humberto. Estou aqui, minha filha, tranquilize-se, porque a prova está por terminar. Ainda bem, não aguento mais. Ser agredida foi demais e não tive alternativa. Temo pelo meu futuro e o de meus filhos, ao lado de um homem desses. Que escolha infeliz fiz na minha vida. Ela compreendeu e aceitou a responsabilidade pela sua impulsividade, né? Nós compreendemos, Sabrina, e estou aqui para ajudá-la a concluir essa etapa. Recebemos autorização dos técnicos da Casa de Piedade e de corações queridos que servem ao bem nos campos de trabalho ligados a Eurípides Barzanufo, para lhe prestar um recurso libertador na próxima reunião de tratamento espiritual. Isso é pouco usual, esse tipo de tratamento que ela vai receber vai ser explicado em seguida. Preciso muito dessa ajuda, seja ela qual for. Não aguento mais essa situação. Mesmo estando distante, ele me persegue, manda mensagens desrespeitosas no celular e ameaça fazer mal às crianças. Situações, lamentavelmente, muito comuns nos dias de hoje, né? Sobre as quais a gente constantemente ouve falar e, eventualmente, acabam com um desfecho trágico, né? Sabemos disso, fique tranquila. Agora feche seus olhos, pois vamos lhe aplicar um recurso calmante e mais tarde nos encontraremos durante os tratamentos no CEPAS,
que é a casa espírita. Ela adormeceu fora do corpo e foi conduzida à cama por enfermeiros prestimosos. Ali estavam Humberto, seu pai, os enfermeiros, Carminha e eu, pai João, que fomos até o lar de Dona Mariana acompanhar o atendimento. Quando tomávamos as últimas providências de amparo, a fim de prosseguirmos em outras tarefas de assistência, ainda naquela madrugada, pudemos conversar um pouco com Humberto, que nos informou: na próxima reunião de tratamento, faremos o desligamento energético de Sabrina com o marido. Recebemos autorização para essa intercessão benéfica em função dos méritos dos quais ela vem sendo merecedora e também pelas necessidades de aprendizado do esposo. Então, mais uma vez, fica a ressalva aqui. Não é que aquilo veio gratuitamente. Ela fez por merecer. Boa noite, Dani. Boa noite, Dani. Boa noite a todos, tudo bem? Tudo bem? Você Bem, também está vocês? com a voz meio baleada ou é impressão minha? Não, acabei de chegar, acho que é ofegante mesmo. E vim rápido. Então, tá bom. Estamos fazendo o estudo do caso da Sabrina aqui, o desligamento dos cordões energéticos, tá? Nós começamos pelo encontro com o Pai João hoje. Ah, perfeito, obrigada. Se você quiser acompanhar, nós estamos na página 121. Ah, obrigada. Então, ele está relatando aqui o tratamento que ela vai receber em função dos seus próprios méritos e também pelas necessidades de aprendizado do esposo. Apesar de ele estar totalmente errado na história, ele também merece consideração, respeito como ser humano. Isso é caridade. Estaremos presentes na reunião, Humberto, e vamos cooperar naquilo que for possível. Foi permitida alguma ação de interferência kármica? Sim, Pai João, temos autorização para fazer a desvinculação dos corpos sutis e o asseio dos cordões energéticos. Que bênção! Jesus proteja a todos nessa iniciativa. Assim seja. Então vejam bem a descrição sucinta que ele faz aqui. Desvinculação dos corpos sutis e o asseio dos cordões energéticos. O que significa isso? Ora, duas pessoas que se unem pelo casamento ou não, mas que passam a viver juntos, começam a desenvolver elos energéticos, cordões energéticos, que interligam os chakras, principalmente cardíaco, o genésico básico e o sacro. E esses laços, dependendo do padrão vibratório dessa relação, eles se intensificam ao longo do tempo. Uma relação baseada em amor, em respeito, em compreensão mútua, que tenha como premissa a vontade de cada um de fazer o outro feliz verdadeiramente, esses laços são extremamente luminosos e sadios e energizam ambos. Já uma relação doentia, tóxica, calcada inicialmente apenas pela atração física, pelos laços sexuais que unem as pessoas, pela paixão, e que não tem o equilíbrio no campo sentimental do amor, do respeito mútuo, quando um ou ambos os cônjuges, cada um procura puxar os seus próprios interesses, as suas próprias necessidades, desrespeitando assintosamente ou hipocritamente o outro, cometendo traições, falando mal, julgando mal, esses laços são extremamente deletérios, são de energia densa, pesada, e produzem também
inúmeras formas pensamento que se agregam aos corpos sutis. Não no perispírito num nível mais elevado, mas no corpo etérico da pessoa. E isso tudo resulta num estado que, no caso da Sabrina, era de doença mesmo. Ela estava fisicamente muito abalada. Boa noite, Sandra. Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia. Vocês todos, como estão? Todos bem, graças a Deus. Fala, Azul. No caso de um dos cônjuges falecer, e nem, eles não têm mérito. É porque eu acho que se tem mérito, essa pergunta é meio que chovendo molhado, que eu acho que isso é automático. Como fica esse cordão com todas as influências que os dois tiveram? Esses laços Mas eu energéticos. desenterro cada chatice para te perguntar, né? Não, é muito pertinente e tem a ver. Não com o caso em questão, porque o marido dela continuava vivo, tá? Mas que é muito comum acontecer. Se um dos dois vem a falecer, se a relação entre os dois era baseada da mesma forma em amor, esses laços são mais sutis. Porém, dependendo de como reage tanto aquele que fica quanto aquele que vai, se há pouca compreensão da realidade extrafísica por parte de um ou de ambos, que não compreendem a existência da vida após o término da vida física, que os laços de amor permanecem, esses laços podem ser, inclusive, bastante tóxicos e causar grande dor e sofrimento, tanto daquele que vai e não se conforma, e que continua apegado ao que fica, quanto o contrário, daquele que fica, mas não consegue se desapegar e que continua revivendo a tristeza, a ausência, não aceita a morte, não se desconecta, não permite que o outro se vá. Isso é o mais comum de acontecer entre casais quando um dos dois vem a falecer. Principalmente quando isso ocorre de maneira abrupta, seja de forma acidental, uma doença intempestiva, inoportuna, que acontece e leva a óbito de forma muito rápida. Uma convalescença mais demorada, muitas vezes ajuda a suavizar esses laços. Porém, quando eles ocorrem de forma abrupta, é muito intenso o sofrimento. E, por vezes, principalmente naqueles menos preparados e com menos conhecimento da vida espiritual, embora isso não seja uma regra, que a gente vê, inclusive, entre pessoas que conhecem não só a doutrina dos espíritos, mas a espiritualidade de uma maneira geral, sabem da existência da continuidade da vida e tudo mais, mas ainda assim não conseguem se desapegar e se mantêm continuamente reconectando, causando choques energéticos que muitas vezes comprometem totalmente a vida daquele que continua no plano material, quanto o prosseguimento do destino daquele que já abandonou o corpo físico. São situações muito complexas e recorrentes em casas espíritas. Não apenas entre casais, entre cônjuges, mas entre pais e filhos, mães e filhos, pais e filhas, mães e filhas, entre irmãos. Todo aquele que não aceita a morte, não consegue assimilar a separação, provoca sofrimento em alguma medida. E isso é potencializado ou não, conforme a resignação que cada um vai adquirindo ao longo do tempo. Por isso o luto é tão importante, para que a pessoa possa ir metabolizando a perda e passando a dar continuidade à sua vida, tanto no plano material, para o que fica, quanto no plano espiritual, para o que foi. Está respondido, Zu?
A noite das atividades mediúnicas no CEPAS chegou e em nosso plano de ação o movimento era grande, pois havia muita dor e aflição para serem consoladas. Sabrina já estava presente, pois havia chegado às 19h30, um pouco mais cedo, para conversar com a doutora Sandra. E foi a própria Sabrina que solicitou alguns minutos de atenção. No atendimento fraterno com a doutora Sandra, Sabrina contou do incidente com o marido e, logo que iniciaram os atendimentos mediúnicos, ela foi encaminhada para a maca em que trabalhavam Demétrios e Assunção, que já estavam de máscara e devidamente vestidos para a cirurgia. Ela ia passar por uma cirurgia espiritual muito delicada, como já foi explicado antes, e que agora vai ser detalhado, por parte dessa médium Assunção, que trabalhava em conjunto com a Catarina, e do Demétrios, que era um médium de efeitos físicos excepcional também. Assim que ela se deitou na maca, o médium Demétrios fez alguns movimentos suaves com a cabeça e, sob inspiração espiritual de Langerton, começou a falar. Langerton é o nome de um espírito já falecido, né, muito conhecido, Langerton Neves da Cunha, que era do Triângulo Mineiro também. Vanessa, por favor, desliga teu microfone, que está dando retorno aqui. Obrigado. Meu nome é Langerton. Não, perdão. Boa noite, irmã. Boa noite, falou Sabrina timidamente. Moça, eu fui médium de cura quando estive na matéria física e sei da dor que você está sentindo. Dói muito, não é mesmo? Dói, sim, senhor. Não estou aguentando mais. Meu nome é Langerton e estou aqui para socorrê-la em nome de nosso Senhor Jesus. Graças sejam feitas. Eu não estou mais suportando tudo isso, falou aos prantos. Você está separada fisicamente do esposo, mas o carrega na alma. E esse é um peso que você não merece mais carregar. Não merece mais carregar. Percebam o detalhe. Ela está fazendo por onde para merecer essa ajuda. Sem isso, não há centro espírita, médium, espírito que vá poder ajudar quem não tem o merecimento no sentido de realmente buscar transformação interior, buscar mudar a forma de pensar, de sentir, de agir, para poder receber esse auxílio. Aquele que se revolta, aquele que só compartilha raiva, uma mulher agredida pelo marido, que não consegue pensar em outra coisa a não ser em se vingar dele, ou morre de medo, apavorada, subjugada pelo medo, não vai conseguir receber esse tipo de ajuda porque não está espiritualmente preparada para isso, o que não é o caso dela. Então, você não merece mais carregar. Eu me sinto assim mesmo, como se tivesse algo dentro de mim que não me pertence, algo pesado e profundamente desagradável. Preciso colocar essa coisa para fora, mas não sei o que é. Feche seus olhos, moça. Relaxe. Pense em Deus. Agora vem a descrição. Olha que legal isso. O espírito Langerton colocou suas mãos sobre a testa de Sabrina, fazendo um corte bem superficial, de alto a baixo, abrindo a testa no sentido transversal, como se fosse passada uma pinça em seu perispírito, que estava semi-afastado da matéria física. Então, eles fizeram um desdobramento, com ela consciente, um desdobramento parcial, para poderem fazer essa intervenção cirúrgica no corpo energético. Em seguida, fez um movimento puxando do centro da testa para as laterais, como se abrisse o rasgo. Com esses movimentos, o chakra frontal de Sabrina girava em alta velocidade e emitia
uma coloração laranja brilhante. Deixa eu colocar o cabo do carregador aqui para não ter surpresa. Pronto. Repetindo o mesmo movimento, Langerton fez outro corte superficial da garganta até a altura do abdômen. Imediatamente começaram a vazar substâncias com cheiro muito forte. Para nós, que já estávamos habituados com essas limpezas energéticas, a iniciativa não apresentava nenhuma novidade, mas para Carminha e outros assistentes, verificar o que aconteceu após esse corte foi, no mínimo, chocante. Olha a analogia com uma cirurgia física de um indivíduo que está em septicemia, ou seja, com tudo purulento lá dentro e abre um apêndice suporado, por exemplo, que contamina toda a parte interna do abdômen e eventualmente se espalha por outras regiões. Era o estado que se encontrava o corpo energético dela. Langerton solicitou que Assunção, que estava mediunizada com Vó Catarina, encostasse a sua cabeça na cabeça do corpo físico de Sabrina. Contato direto da médium com a paciente, tá? Esse é outro ponto que a gente vai abordar depois. Bastou esse contato e aquela energia estranha começou a ser expurgada mais intensamente, vazando da testa e do tórax perispiritual da jovem. No plano físico, quem visse a cena perceberia o médium Demétrios fazendo movimentos fortes sobre o chakra solar da jovem. No campo espiritual, Langerton tocou na mesma região e quebrou o vínculo que mantinha o corpo mental inferior do marido ligado a ela nesse chakra. O corpo mental do marido estava vinculado de tal forma que era como se ele estivesse, uma forma pensamento gerada por essa ligação, dentro do corpo perispiritual dela. Aquela era uma vinculação obsessiva de largo porte que somente seria possível depois de anos de convivência enfermiça nos sombrios lances do desrespeito, da culpa, da possessividade e da desproteção afetiva, na qual se encontram muitas pessoas nesse planeta de provas e expiações, em relacionamentos tóxicos e sombrios. Eu vou repetir. Aquela era uma vinculação obsessiva de largo porte que somente seria possível depois de longos anos de convivência enfermiça, nos sombrios lances do desrespeito, da culpa, da possessividade e da desproteção afetiva, na qual se encontram muitas pessoas nesse planeta de provas e expiações, em relacionamentos tóxicos e sombrios. O corpo mental do marido foi completamente desligado de Sabrina e técnicos eficazes providenciaram a sua imediata e cuidadosa remoção do ambiente para reconectá-lo ao seu verdadeiro responsável durante o sono físico. A remoção tinha urgência e, assim que os últimos fios fluídicos foram rompidos no chakra solar do perispírito de Sabrina, ele foi conduzido para a reconexão com o corpo físico do jovem homem. Percebe a implicação disso? Quando pessoas convivem num ambiente com essas características de relacionamento absolutamente tóxico, mas são ambos coniventes, porque ninguém toma iniciativa, ninguém procura melhorar nada. Pelo contrário, são só acusações, interesse, comodismo,
desrespeito, vinculação a bens materiais, tudo o que tem de ruim. O marido larga a família, vira e mexe, está em prostíbulo ou se relacionando com outras pessoas. Mulheres fazem o mesmo. Ambos se ofendem continuamente, eventualmente se agridem fisicamente, têm recaídas e têm relações sexuais absolutamente passionais, instintivas, animais, porque estão fortemente ligados pelo sexo, ocasionam esse tipo de situação. A projeção mental fluídica é tamanha que cria-se como uma forma de pensamento mais conectada a um dos dois no perispírito do outro e vice-versa. Não acontecia no caso dela, ela já havia tomado a iniciativa e tinha outra forma, outra frequência vibratória. Mas no caso dele, não. Ele ainda era extremamente possessivo, controlador, manipulador e gerou essa forma pensamento que estava acoplada ao corpo perispiritual dela, porque ela também permitiu, ela não tinha recursos para se defender. No campo físico, Sabrina experimentava um torpor similar ao da sedação induzida. Estava amolecida e sem controle sobre seu corpo. O restante da cirurgia foi para a sutura das partes afetadas do seu perispírito e limpeza energética dos chakras envolvidos. Ao todo, durou 15 minutos o auxílio prestado com a participação de 5 técnicos, além de Langerton incorporado, que agora, após a remoção cirúrgica, sensibilizado pelo êxito, explanou: a moça está liberta. O que não lhe pertence foi devolvido ao dono. Seus vínculos kármicos com aquele homem foram alterados para sempre. Agora sua vida vai mudar. Vínculos kármicos, não de existências anteriores, dessa existência. Eles criaram vínculos kármicos por escolha própria, por sentimentos não bem administrados, mas não importa, geraram esse karma. E agora esse vínculo foi totalmente extirpado, ou seja, eles não têm que passar por novas experiências, seja no plano físico na atual existência, seja em existências futuras. Sabrina, que recobrava lentamente a lucidez, disse com esforço: Deus o ouça, irmão Langerton. Tenho a sensação de que fiz uma cirurgia. E fez mesmo. Uma cirurgia para ter a nova vida que você está escolhendo viver. Haverá mudanças bruscas em função do seu merecimento. Aproveite a bênção e não se entregue a novos compromissos no campo da ilusão. Ou seja, vá e não peques mais, como dizia Jesus. Proteja-se da inferioridade e busque aquilo que alimente seus ideais de enobrecimento. Sua fonte maior de ansiedade foi tratada aqui em níveis de profundidade espiritual com autorização e bênção de Eurípides Barzanufo. Use sua caminhada para plantar os frutos do bem e avance para a conquista de sua luz própria. A moça vai tomar um composto de valeriana com erva cidreira, em forma de chá, para auxiliá-la nos próximos dias. Que Deus a proteja em seus caminhos. Vou fazer uma pausa aqui. Alguém quer fazer algum comentário, gente? Eu estou ouvindo engrenagens mentais aí, fazendo... Ninguém tem nada a dizer a respeito disso tudo? Fala, Pedrão. Igual você falou no início, né, José?
ela não tinha, por exemplo, ela se enganou nesse relacionamento, tudo, ela não tinha essa percepção, a percepção do que seria o relacionamento, foi mais pela paixão e tudo, mas eu entendo que, por exemplo, que até essa ligação que ocorreu provavelmente já vinha de, como se diz, de alguma jornada anterior entre os dois, né? Porque eu acho que não. Nada a ver com experiências anteriores, com vínculos kármicos, nada a ver. Então, escolhas erradas. Ela criou esse vínculo nessa jornada. Eles, né? Ela e ele. Motivados pela paixão, pelo interesse físico, sexual, e no caso dela, por uma fragilidade emocional muito grande, queria sair de casa, queria ter uma vida própria, invejava as amigas que já tinham casado. Essa ligação essa ligação energética se fortaleceu mesmo, né, como se diz, nesses anos de convivência, marido, mulher, filhos, né? Uhum. Uma pessoa que não tinha nada a ver com ela, do ponto de vista espiritual, não estava na programação de vida dela, e principalmente, fica claro aqui, que não existia o mais importante, amor entre eles. Nunca houve amor de fato, só paixão. Agora, assim, tentando entender esse contexto, faltou um pouco do orar e vigiar. Um pouco não, totalmente. Agora, quantos de nós não fizemos isso ao longo da nossa vida? E é necessário, né, Jé? Eu entendo assim, você tem que estar... Você não pode achar que está tudo bem na sua vida, você tem que sempre estar fazendo uma oração e pedindo o entendimento sobre a sua vida, a compreensão e a sabedoria para, como se diz, para sair das situações difíceis, né? Então, agora, vai falar isso para um garoto, para uma garota de 18, 20 anos de idade, com os hormônios em ebulição, num mundo maluco como desse que nós vivemos, em que a pornografia se tornou pauta do dia e acesso total em todos os meios de comunicação, em que os grupos que se encontram de jovens nas baladas regadas a álcool, drogas, permissividade total, relacionamentos nos quais as pessoas se conhecem numa balada, profundamente embriagados ou chapados, passam uma noite de sexo selvagem e amanhecem no dia seguinte sem saber nem quem está do seu lado. Quantos casos como esse não acontecem? Até fazendo um paralelo em relação, por exemplo, à sociedade hoje em dia mesmo, fazendo um paralelo, muitos jovens, até pelo o contexto assim, da mídia social, muitas vezes muitos jovens vai pelo embalo de uma determinada situação sem, como se diz, fazer uma autoanálise para saber se aquilo ali faz sentido, se aquilo ali é correto, é bom, vai mais, como se diz, junto com a onda, né? Exatamente, nem para pensar no assunto. E olha, vamos ser sensatos, não apenas jovens, mas homens e mulheres maduros, muitos casados, com filhos, e que se entregam a esse mesmo tipo de luxúria selvagem, de embriaguez dos sentidos, e que acabam provocando situações extremamente tóxicas em suas vidas. Eu estou tentando me lembrar aqui, acho que é num livro do Lúcius, pelo André Luiz Ruiz, que ele relata, por exemplo... do Robson, do Ângelo Inácio pelo Robson, em que, num motel, os vibriões mentais projetados por aqueles que frequentam aquele ambiente lotam todo o espaço extrafísico e ali atraem mentes pervertidas, totalmente alucinadas por sexo, que ficam ali participando do que acontece com aquele casal ou aquele grupo que ali se encontra e sugando energias e, obviamente, causando sérios danos àqueles que ali se comprazem. Uma coisa é você ir num motel com a tua namorada, eventualmente
Pô, tem uma relação sadia, gostosa, você precisa de um pouco de privacidade para fazer sexo, você não pode ficar na casa dela, ela não pode ficar na tua casa. Quem de nós não passou por isso? Não que sejamos imunes a esses ambientes, mas a intenção é o que gera a carga energética que atrai ou repele essas influências negativas. Se o interesse é puramente do ponto de vista físico, satisfazer paixões, e principalmente quando regado a álcool e drogas, obviamente a conexão é com as faixas de frequência mais baixas que ali imperam, gerando sérios comprometimentos. Ou não, saiu de lá, você está na boa, você continua com respeito, com carinho, com amor por aquela pessoa, e esse sentimento mais elevado neutraliza as influências negativas, pelo menos em grande parte. Depende sempre do grau de compreensão e de sentimento envolvido nessa relação. Mesmo que não haja um amor profundo, mas há um sentimento de respeito, de carinho, uma atração sadia. Obviamente, são sentimentos numa faixa de frequência mais elevada. E as vibrações mais altas neutralizam e consomem as vibrações inferiores. É o que nós vamos ver no capítulo 16 do A Luz o Libertará, nessa lei da transmutação da energia. Ou usando outra expressão do Evangelho de Jesus, o amor cobre a multidão dos vossos pecados. Os sentimentos elevados, de alta frequência vibratória, eles dissolvem os sentimentos e as energias contidas nas faixas mais baixas. Fala, Azul. Eu acho que você falou aí, casa com algumas coisas assim, às vezes, livros que a gente lê, tem uma pessoa, geralmente é o feminino, né, da relação, que ela consegue, ela está sempre em oração, uma série de coisas, mas o companheiro, sei lá, tem tudo que é a ver com para deixar ela na mesma frequência que estava aí a Celina, mas não, ela não fica nessa sequência, porque ela não entra nessa energia que a relação causa. E às vezes outras pessoas que estão numa briga constante, que está sentindo que está uma pulga atrás da orelha, dizendo, poxa, isso aqui não vai dar em nada, mas a pessoa persiste, e acaba entrando nisso, não é nem por luxúria, nem um monte de coisa, mas é porque não... Falar, mas Deus me ajudou como? Ele mandou 10 navios e você não foi nenhum e morreu afogado, não é mais ou menos isso? Sim, exatamente. Aí a gente observa nas relações que nós conhecemos ao nosso redor e nas nossas próprias, o quanto se aplicam esses conceitos. Claro que hoje, no estágio atual em que nos encontramos, nos dedicando, pelo menos, a tentar entender melhor o que é a vida, o que são as vibrações que projetamos através dos pensamentos, das emoções, a responsabilidade que nos cabe pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelos nossos relacionamentos. Isso tem um determinado grau. Agora, se nós formos, eu, por exemplo, se eu recuar ali para os meus 15, 16, 18 anos de idade, era só loucura, só esbórnia. Era sexo, drogas e rock and roll. Tava nem aí com espiritualidade. Que espiritualidade? Nem me passava pela cabeça. Nem um vínculo com religião. E olha que eu sempre fui bastante interessado em religiões. Mas isso começou na minha vida já depois de casado. E mesmo após a vinda dos meus filhos, o meu primeiro casamento,
ocorreu num momento em que eu era um moleque, eu tinha 19 anos. Eu não tive quase adolescência, não deu tempo. Eu comecei a trabalhar aos 13. Quando eu estava começando a ganhar um dinheirinho que me permitia fazer algumas coisas que todos os adolescentes na minha época faziam, eu já tinha quase 18 anos, 17, 18 anos. Eu não tinha carro, não tinha dinheiro para nada. Vou servir o exército. Mal entrei no exército, em 4 meses que eu estava lá, engravidei a minha namorada. Saí do quartel grávido. 3 meses depois, nasce meu filho. Que vida que eu tive como moleque? Nada, eu era totalmente irresponsável. Eu não estou culpando ninguém, nem me vitimizando. Não, nada disso. Foram as escolhas que eu fiz que me levaram a isso. E depois, nesse primeiro casamento, vieram mais 3 filhos. E em algum momento, quando eu comecei a respirar um pouco, eu me vi num meio de porra louquice, total e absoluta. Eu vivia no meio da moda, eu vendia confecção. Ora, com 20 e poucos anos de idade, aquilo subiu na cabeça. Eu tive os meus momentos de porra louquice aguda que me levaram a me separar e abandonar meus filhos. A pequenininha tinha 4 para 5 anos. Percebem as implicações disso? Hoje eu entendo. Eu tive com eles no final de semana, fomos assistir o show da Marisa Monte lá na USP, juntos, muito gostoso, muito curtido, mas eu sempre que tenho oportunidade de conversar mais seriamente com um ou com outro, nunca em conjunto, porque não dá, porque ali só rola esbórnia, só brincadeira e tal, nos damos super bem, nos respeitamos, temos carinho, amor uns pelos outros, mas existem marcas profundas em todos eles que eu causei. E isso não se apaga assim. Não tem como deletar esse arquivo. Tem sim como compreender a responsabilidade, não vincular isso à culpa, porque naquela época era o que eu podia fazer, era o que eu sabia fazer. Os meus relacionamentos posteriores foram sendo gradativamente cada vez mais maduros, equilibrados, respeitosos. Eu não repeti erros que eu havia cometido, mas isso não anula o que eu fiz, só ressignifica. E através do amor, tanto direcionado a eles, meus filhos, a minha ex-mulher, com quem eu converso, ela estava junto também no show, fomos juntos para lá. Eu já tive a oportunidade de, com cada um deles e com ela, claramente, humildemente, não pedir que me perdoassem, porque eu não tenho esse direito, mas pedir perdão. Sem sentimento de culpa, mas reconhecendo que o que eu fiz não foi certo. E reconhecendo que eu causei muita dor e sofrimento. Estou citando agora um exemplo, não é literário, é um exemplo pessoal. Todos nós temos as nossas histórias. E eu não vou pedir a ninguém aqui que se exponham como eu faço. Eu não tenho nenhum pudor de colocar esses pontos. Mas é para a reflexão de cada um. E aquilo que a gente aprende com as histórias, tanto literárias quanto reais, podem nos ajudar a equilibrarmos melhor as nossas próprias formas de pensar, sentir, falar e agir, e repensarmos o que fizemos, ressignificando tudo. Cada momento de vida é único. E hoje, agora, nesse exato momento, temos a possibilidade concreta de fazer transformações importantes na nossa vida que vão determinar o que vamos colher no futuro. Gente, faltam 6 minutinhos, vamos sair desse link para o próximo para a gente concluir?
Estou fechando aqui e abrindo outra sala. Faltando ainda 5 pessoas, né? Aproveitar e tomar uma aguinha. Agora, quem está faltando? Só falta um, né? Estávamos em 16. Então, aqui a gente está tendo a oportunidade, através desse relato, vamos dar o desconto possível, tá? Porque é um encarnado recebendo por intuição, por mediunismo, informações de um desencarnado, no caso, essa entidade conhecida como Pai João, a respeito de terceiros, no caso da Sabrina, tal. Pode ter veracidade, situações reais envolvidas, ou ficção, não importa. Podem ter licenças poéticas na forma de colocação? Pode. Porém, quando nós confrontamos tudo aquilo que já aprendemos no estudo do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, em outras literaturas, não apenas da doutrina espírita propriamente dita, e na observação que fazemos da vida, é muito pertinente tudo aquilo que está sendo relatado aqui, inclusive o procedimento escatológico, ali a descrição detalhada do processo cirúrgico ocorrido no plano espiritual. Quem assistiu cirurgias espirituais feitas por médiuns fantásticos, como foram Zé Arigó, como foi o Dr. Fritz, através do Edson Queiroz e de outros médiuns, presenciou coisas que fisicamente eram visíveis. Extração de coisas horrorosas que saíam de dentro da cabeça ou do corpo da pessoa. A descrição aqui é só do corpo espiritual, do perispiritual, do corpo energético. Podemos continuar? Alguém quer fazer mais algum comentário? Mudou o layout, Vanessa? Os cabelos. Ah, sim, já estava morena já. Isso, agora que eu reparei. Você mudou de posição na tela aqui. Desculpa aquela hora do carro que eu cheguei, aí acho que desconectou e eu não vi. Desculpa. Imagina, nada a desculpar, que é isso. Então vamos lá, dando continuidade aqui. As palavras singelas e ditas com infinito amor pelo médium querido do Triângulo Mineiro caíram como um bálsamo no coração da jovem. A tarefa prosseguia, rica de bondade e expansão de misericórdia divina. Após a reunião, minha acompanhante, Carminha, que se mostrava quieta e um tanto atônita, expressou-se como fazia habitualmente. Pai querido, estou chocada até agora. A Carminha é muito engraçada, né? Não podemos esquecer que ela foi uma enfermeira católica, solteirona,
né? Não teve nenhum relacionamento afetivo na vida toda, e desencarnada, por ter um coração muito bondoso e por ter um interesse sincero em evolução, ela foi acolhida e acabou se vinculando a um grupo do plano espiritual que atua numa corrente religiosa totalmente diversa da dela. Não que lá na colônia seja uma colônia espírita, porque não existe isso. Colônias espíritas, católicas, umbandistas, nada disso. Existem espíritos que, por afinidade, se reúnem, e uma das afinidades possíveis é a da sinergia com as religiões que professaram no plano material. Mas no plano espiritual não existem religiões como nós as conhecemos aqui, a não ser nos níveis mais baixos, ainda muito vinculados à matéria. Com o que, Carminha? Em ver aquela cena. Eu não sei se estou preparada para esse tipo de atividade fora da Casa da Piedade. Por que ficou chocada? Parto de criança eu já vi aos montes aqui no plano espiritual, mas parto de adulto, um homem pequeno saindo de dentro de uma mulher, misericórdia. Carregar uma outra pessoa ou parte dela dentro de você me parece coisa de filme de terror. E é mesmo, né? Carregamos o que cultivamos. Respondemos pelo que buscamos na vida. Essa é uma lei universal que estudamos recentemente aqui. Sabrina e o marido construíram vínculos profundos de desamor que se transformaram em uma relação de ódio. Algemaram-se um ao outro. O casamento na vida material não une somente os corpos físicos, une corpos sutis, une espíritos. O sentimento de posse é um ninho para o apego e para a prisão emocional. Sabrina tomou posse daquele homem e ele, por sua vez, aprisionou a jovem em suas intenções de domínio. Relacionamentos com tamanha ausência de limites sadios promovem vínculos energéticos venenosos e constroem leis kármicas que unem as criaturas umas às outras com base em seus conteúdos sombrios e suas atitudes egoístas. E nada do que foi constatado aqui, no caso de Sabrina, estava em seu planejamento reencarnatório, viu, Pedro? Era um casamento acidental, mas nem por isso isento de da ascendência das leis do karma, que estabelecem colher o que se plantou. Que coisa séria, Pai João. É, e muito grave, minha filha. Os vínculos energéticos entre os seres serão temas de estudos da ciência do futuro. Doenças diversas atingem o corpo físico em função de conexões dessa ordem entre duas pessoas, ou mesmo entre grupos de pessoas. Isso ocorre também em núcleos familiares mais amplos, ou em núcleos de pessoas que se consorciam por interesses em comum. Torcidas de futebol, partidários de determinada corrente política, confraria de álcool, de baladas, qualquer tipo de grupo desenvolve laços entre si. E quando a energia predominante nos indivíduos é baixa, se estende e forma laços entre todos. Quantas famílias nós não conhecemos profundamente adoecidas, com relacionamentos altamente tóxicos e que provocam, muitas vezes, até tragédias de filhos que matam pais, avós e irmãos que se matam, ou que não cheguem a extremos, mas que vivem
relacionamentos extremamente agressivos, desrespeitosos. O mesmo acontece entre grupos de pessoas. Onde é que eu estava aqui? Bom, poucos imaginam que, ao se reunir em grupo para o trabalho profissional, convivendo diariamente em regime de trocas de ideias e sentimentos, forma-se nesse ambiente uma teia vibratória por onde circulam os conteúdos emocionais e mentais de uns para os outros, em intercâmbio construtivo ou destrutivo, conforme a natureza moral e espiritual das pessoas. Poucos imaginam... Perdão, aqui eu ia repetir. Desculpa, Irene, você demorou um pouquinho, mas está aí. A ciência da comunicação no futuro entenderá que a parte astral dos relacionamentos responde por um alto percentual de influência na convivência humana. No caso que acabamos de presenciar, podemos usar a expressão de obsessão entre vivos? Pergunta Carminha. Podemos, é perfeitamente aplicável. O nome mais técnico é possessão partilhada, designação que foi usada e parcialmente estudada por André Luiz. Ele diz: Cláudio entrou, mas não vinha só. Um daqueles dois companheiros desencarnados que lhe alteraram a personalidade, justamente o que mais se abeirava dele, em primeiro lugar, para o trago de uísque, enrodilhava-se-lhe ao corpo. O verbo enrodilhar-se, na linguagem humana, figura-se mais adequado à definição daquela ocorrência de possessão partilhada, que se nos apresenta ao exame. Conquanto não exprima com exatidão todo o processo de enrolamento fluídico em que se imantavam. E afirmamos possessão partilhada porque, efetivamente, ali, um aspirava ardentemente aos objetivos desonestos do outro, completando-se euforicamente na divisão da responsabilidade em cotas iguais. Não há um processo de imposição em que um tenta dominar o outro. Não, se atraem mutuamente. No caso aqui, do personagem de André Luiz, pelo álcool, pelo vício. Mas pode ser pelo vício da droga, do sexo, de conluios mentais, de corrupção, de causar prejuízos, de formar uma quadrilha de criminosos. Qual acontecera no instante em que bebiam juntos, forneciam a impressão de dois seres num corpo só. Em determinados momentos, o obsessor afastava-se do companheiro à distância de centímetros, contudo, sempre a enlaçá-lo, copiando gestos de felino, interessado em não perder o contato da vítima. Achavam-se, entretanto, irrestritamente conjugados em vinculação recíproca. Do livro Sexo e Destino, capítulo 8, André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier. Esse livro é muito forte, muito interessante. Sexo e Destino. Esse você já leu, né, Mel? Já, claro. Recomendo para quem não leu ainda, vale a pena. É muito, muito, muito interessante. O próprio autor espiritual deixa claro que sua expressão a respeito desse caso, de possessão por alcoolismo, não exprime com exatidão os detalhes pertinentes a esse episódio. Você, Carminha, pôde presenciar com mais profundidade na cirurgia que acabou de ser feita alguns detalhes não apresentados pelo benfeitor André Luiz.
Possessão partilhada? Que nome! Poderíamos dizer que é apenas o apego acentuado pela fixação da paixão desgovernada e terrível inclinação para o domínio. Eu pensei nisso, Pai João, mas achei, na minha ignorância nesses assuntos, que seria uma bobagem. Não, não é. Apego que gera posse. Posse que gera medo de perder. Medo de perder que gera a sombra do pessimismo. Pessimismo que gera tormenta mental. E tormenta mental que gera sobrecarga. Como não ter um quadro de ansiedade com tamanha desordem emotiva? Forte, né? Eles estão procurando associar essas informações com experiências próprias. Isso é muito importante, gente, porque não adianta a gente só se envolver e achar legal a história ou o filme, mas não usar o aprendizado recorrente dessas informações e confrontá-los com a nossa experiência pessoal. Porque certamente, em algum momento das nossas vidas, muitas dessas informações se aplicam a nós, em maior ou menor medida. À medida em que Sabrina, com o auxílio da terapia e dos atendimentos espirituais, vem compreendendo que sua relação é uma fonte de dor, que seu casamento é um efeito infeliz em sua má escolha, ela vem passando por profunda desilusão a respeito de suas crenças e sentimentos. A maior conquista de uma pessoa que leva a sério essa busca de si mesmo é começar a identificar claramente o que quer e o que não quer perante sua existência. E isso é o que basta para efetuar mudanças consistentes e mudar o rumo das suas provas. Quem já se perguntou seriamente e ficou atento para ouvir a resposta: o que eu quero da minha vida? O que realmente eu quero? Qual é o meu objetivo, o meu propósito de vida? O que eu quero para mim no campo profissional, no campo material, no campo de relações interpessoais, grupos de amigos, no campo social, que expressão eu quero projetar perante a sociedade, perante o mundo em que eu vivo, e principalmente, mais difícil, no campo afetivo, de relações afetivas. O que eu realmente quero? E o que eu quis no passado? E no que deu? Por que relacionamentos que eu tive no passado ocorreram de tal e de qual forma? O que eu aprendi com aquilo? O que eu estou aprendendo hoje? E que vai representar o que eu vou viver amanhã. São perguntas difíceis de fazer e mais ainda de ouvir, mas elas são estritamente necessárias. Sem elas, nós não temos nenhuma perspectiva de virmos a ter minimamente o que realmente desejamos, como espíritos imortais que somos. Se eu morrer amanhã, ou hoje, o que eu deixei incompleto? O que ficou faltando? O que eu vou me arrepender de ter feito ou de não ter feito? Em que medida eu posso corrigir os rumos hoje para estar preparado para qualquer momento que eu venha a terminar a minha experiência aqui, eu leve o mínimo possível de bagagens de dor, de sofrimento, de angústias, de desavenças,
de pessoas que eu deveria ter perdoado e não perdoei, de pessoas a quem eu deveria pedir perdão e não pedi. A maior conquista de uma pessoa que leva a sério essa busca de si mesmo é começar a identificar claramente o que quer e o que não quer perante sua existência. E isso é o que basta para efetuar mudanças consistentes e mudar o rumo de suas provas. A exaustão e a dor levaram-na a buscar uma luz no fim do túnel de suas vivências sacrificiais. E ela conseguiu. Não sente mais apego em relação ao marido, sente compaixão, algo mais nobre e libertador. Vejam bem, ela sente compaixão. Ela não tem apego, mas também não tem raiva. Ela não percebeu que nunca amou, mas também não odeia. Pelo contrário, ela tem um sentimento... Irene, teu áudio está dando interferência, querida, por favor. Percebem a diferença? E isso é talvez a principal razão do merecimento que ela teve para poder receber esse tratamento. Que menina sábia e decidida. Muito feliz a sua fala. De fato, ela está muito determinada. E isso é fundamental em qualquer processo de melhoria em relacionamentos adoecidos. Certo, mas gostaria de um esclarecimento. Não entendi por que é necessária uma autorização superior para uma cirurgia desse porte. Outro ponto interessante aqui. Na vida física não ocorre o mesmo? Algumas cirurgias não precisam de protocolo, autorização e preparo? Aqui funciona da mesma forma, tomando por base, sobretudo, os aspectos da ficha kármica de cada pessoa. Se uma separação tão brusca fosse trazer algo prejudicial e injusto para Sabrina ou seu marido, certamente uma medida dessas não poderia ser tomada nesse momento. Entretanto, por orientações sensatas e bem pensadas previamente entre Humberto e os técnicos da Casa da Piedade, a decisão foi tomada para o bem de todos. Poderia me explicar o que a cirurgia tem a ver com a ficha kármica? Esse tipo de possessão partilhada é resultado da forma de viver do casal. Eles talharam um formato de relação doentia e são responsáveis por isso. Todas as situações difíceis que criamos geram um karma, uma necessidade de aprendizado. Você age e a vida reage com suas leis. A necessidade de aprendizado é uma consequência, uma colheita que faremos daquilo que plantamos. Portanto, interferir no karma alheio exige sensatez. Impedir que alguém aprenda algo com a dor pela qual é responsável pode ser uma interferência negativa no karma, principalmente se essa pessoa não conseguir aprender de outra forma. Ou seja, a gente pode aprender pelo amor ou iremos ter que passar pelo processo da dor para aprender. Sabrina, ao contrário, está rodando o seu karma, realizando o seu aprendizado, fazendo por merecer uma intercessão justa da misericórdia divina, para que a sua experiência se amplie com mais leveza e possa se dedicar com mais intensidade aos seus novos ideais. Então, ela agora está integralmente desligada do marido, é isso? Não, não é bem isso. O desligamento de corpos sutis facilita uma mudança na rota kármica.
ela terá mais leveza e ele também será chamado à nova caminhada em diferentes direções. O marido, por conta desse desligamento, passará inevitavelmente por um quadro de enfermidade já prevista pelos técnicos espirituais. E Sabrina já tem seu novo mapa de destino traçado. Seguirão rotas diferentes, no entanto, ainda estarão ligados nas leis universais que sempre mantêm unidos na eternidade todos aqueles que um dia se amaram, ainda que tenha sido um amor infantilizado, doentio, mas houve uma conexão mais profunda. Pobre coitado, ele é tão ruim assim que só tem doença como merecimento? Nada será feito por ele? O Senhor não disse que se essa intercessão no karma fosse nociva, ela não teria sido feita? Não se trata de ruindade ou bondade, mas de justiça. Enquanto seu corpo mental inferior estava alojado nas entranhas astrais de Sabrina, havia um processo de vampirismo de forças que o mantinha relativamente saudável, apesar dos abusos progressivos no álcool e em outros vícios. Agora, com a desvinculação, ficará à mercê de suas próprias forças diante dos excessos. Ele está sendo entregue a si mesmo, ao que está buscando com suas próprias atitudes. Seu balão de oxigênio, olha a comparação, que era sua vinculação parasitária às energias de Sabrina, vai ser desligado. O fígado vai gritar e a cirrose hepática, decorrente do vício no álcool, é iminente. Entretanto, mesmo sendo alguém com atitudes irresponsáveis, providências de amparo e cuidado estão sendo tomadas em seu favor. A doença, no caso dele, não será nociva como se pode pensar, podendo, ao contrário, acordá-lo para novas realidades. A dor ensina muito mais, em alguns casos, do que a não dor. Recordo-me que, em nossa última ação de amparo, notei os olhos dele muito amarelados. Que Deus o proteja. Não faltará amparo. Não existem privilégios de um nem em prejuízo do outro. O amor não exclui a justiça, assim como a justiça não dispensa o amor. Olha que lindo isso. Todas essas ocorrências são frutos da plantação individual. E o senhor poderia me esclarecer melhor como será essa ligação que ainda os manterá unidos na eternidade? Essa ligação se dá pelos chamados cordões energéticos, Carminha. Os corpos sutis foram separados, mas os cordões são fios tênues que manterão laços entre ambos e, mesmo distantes, um ainda vai continuar interagindo com o outro. Não existe divórcio espiritual, separação. Relacionamentos não se extinguem energeticamente, se transformam. Quem um dia desenvolveu afeto em alguma relação, construiu laços indestrutíveis, que podem ser uma luz de amorosidade ou uma algema de dor, conforme os rumos que tomam esse relacionamento no suceder do tempo. Eu vou interromper por aqui, ainda tem um bom trecho esse capítulo, mas acho que por hoje, ufa, deu para aprender muito, né? Ou pelo menos para refletir muito, aprender a outra história. Comentários? Eu coloquei aí o nome, Tagarela. Eu coloquei aí o nome do livro, que quando eu li achei bem interessante, O Sexo Além da Morte, que é do
Edgar Armond, né, que é o nome dele. Eu acho que é bem interessante esse livro também. Esse eu não conheço. Sexo Além da Morte, de autoria do Edgar Armond. Ele fala justamente entre o desencarnado que se relaciona intimamente com o encarnado através de toda essa energia pesada aí que a gente tratou disso hoje. É um livro meio pesado para ler, mas tem vários pontos para pensar. Tá aí anotado nas mensagens para quem se interessar. O que é citado aqui na experiência nesse capítulo é Sexo e Destino, do André Luiz, pelo Chico Xavier. Sim, esse daí, como não é muito, assim, não é uma obra que realmente a gente sabe que pode ser, pode não ser, então eu coloquei, mas não assim, Edgar Armond embaixo, é um não. autor bastante reconhecido, ele foi presidente da Federação Espírita. O livro mais famoso, mais conhecido dele é o Exilados de Capela. Né? Eu li também, é bem bacana. Eu gostei de ler esse livro, é interessante, sim. Legal. Sandra, diga, querida. Eu ia comentar que para aprender, o seu comentário de aprender e de refletir. A gente reflete sobre o que houve, sobre os ensinamentos, e para aprender só colocando em prática. Exatamente. Interiorizar esse conhecimento, né? Sim, E exatamente. quando surgir a oportunidade, a experiência, estarmos preparados para reagir adequadamente conforme aquilo que aprendemos. Que é só quando realmente a prova venha que a gente vai saber se estamos preparados para ela ou não. Exatamente. Se a gente escutar e quando tiver uma situação similar, se a gente conseguir usar, é porque nós aprendemos. Se não conseguir, é porque precisa estudar mais. É só observar as reações que temos diante das provas que nos acontecem. E vamos ser testados, sem sombra de dúvida, em tudo aquilo que estamos procurando aprender. Bom, gente, temos 3 minutinhos para encerrarmos. Alguém tem mais algum comentário? Tranquilos? Então, tá bom. Então, vamos desejar uma ótima semana a todos, para todos nós. Essa viradinha de tempo aí, nos cuidemos, né? E saímos de uma temperatura bem alta, um clima extremamente seco, tóxico, poluído ao extremo, inclusive com as queimadas lá do Pantanal que chegam até nós aqui, as partículas, fora as do plano extrafísico no qual estamos imersos, mas principalmente essa variação brusca de temperatura e umidade que afeta muitos. É o caso da Melissa hoje, que mal pôde falar, né, Melissa? Dá para dar pelo menos uma boa noite? Olha, eu desejo sinceramente que ninguém tenha que passar por isso, e principalmente o mico de passar no pediatra para olhar a garganta. Você merece. Mas até aí é uma profissional de saúde que tem conhecimento suficiente para dar alguma orientação e medicar nesse caso, né? Era o que tinha É à uma mão, menina, né, Zé? Pois é, podia ser um veterinário, aí A ia ser Melissa pior. é quase uma menina, olha só. Obrigada. Obrigado. Eu uma vez já fui atendido numa emergência, só que era física, por um veterinário que me deu 2 pontos num corte e fez um trabalho genial. Então, a questão é, né, ela falou para mim o seguinte, ela falou assim, olha, não tem como ficar falando tanto com as crianças, porque já está ferindo a corda vocal, mas como vai fazer? Consulta uma fono. Se não dá para falar uma vez só, né? A criança moendo o consultório, vai falar uma vez só. Não dá. Então, né? Bom, mas vai melhorar. Te cuida,
Vai melhorar. Gente, muito Então, gente, obrigada por essa oportunidade. Ainda bem aproveita que... e faz o encerramento. Vai, que agora é Não, a minha garganta que ainda fechou. bem que tem o Zé Esgoelou. Antônio para falar por mim, E encerrou. né? Ó, power off. Então, ainda bem que Faz, tem o Zé faz o Antônio para encerramento. falar Ó, por estou mim. desligando. E aí, se ele não puder, vamos botar a Mira com as patinhas assim, falar miau. Ela está imobilizada embaixo da minha jaqueta e minha garganta já abriu o bico. Faz o encerramento para nós, vai? Agora é sério. Gente, então, ó, vamos agradecer a toda a equipe que nos ampara e que nos permite, né, ter acesso a esse conhecimento e que nós possamos, na próxima semana, nos reunir novamente aqui nessa sala de aula abençoada, para que a gente continue envidando nossos melhores esforços para compreender as leis universais que regem os acontecimentos da nossa vida e assim nos tornarmos pessoas um pouquinho melhores nessa encarnação. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Valeu, gente. Bom descanso. Uma ótima noite. Boa noite. Estejam em paz. Boa noite a todos, querido. Ótima semana. Boa semana. Boa noite. Você pode até fingir